Olá, vamos juntos dar uma olhada no que o tempo reserva para o Brasil na segunda semana de janeiro de 2026. E olha, já vou adiantando, não é um verão qualquer não. O que a gente tem pela frente é uma semana de verdadeiros extremos, com o país literalmente rachado entre tempestades muito fortes de um lado e um calor seco e intenso do outro. Pois é. O que vai definir os próximos dias não é só aquele calorão típico de verão que todo mundo espera. É uma história de contrastes bem marcados. Enquanto uma boa parte do Brasil vai estar sob alerta de chuvas que podem causar alagamentos e transtornos, outra parte vai lidar com uma seca que não dá trégua e com temperaturas lá em cima. Vamos entender o que está por trás desses dois cenários tão opostos acontecendo ao mesmo tempo? Para a gente conseguir entender essa divisão toda, a gente precisa olhar o mapa do Brasil de cima. Vários sistemas meteorológicos bem diferentes estão atuando ao mesmo tempo sobre o país. É como se fosse um grande cabo de guerra climático, sabe? E é essa disputa que vai definir como vai ser o tempo em cada uma das 5 regiões. Então, o que a gente tem em jogo é uma combinação poderosa de fatores. A gente tem aquele ar bem quente e úmido que vem da Amazônia, que funciona como combustível para as nuvens de chuva. Temos também a chegada de frentes frias lá pelo sul, que sempre trazem instabilidade. E, para completar, um fenômeno bem específico que vai ser o grande responsável por intensificar as chuvas numa área enorme do país. E antes da gente detalhar cada região, a gente precisa falar da principal protagonista, ou talvez vilã, da semana. As secas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Tenta imaginar um corredor gigantesco de umidade, como se fosse um rio no céu, que se estende lá da Amazônia, passa pelo centro do Brasil e vai até o oceano. Quando esse corredor se forma e fica parado, o resultado é um só: chuva forte e contínua por muitos dias. É ela a grande responsável pelos alertas que a gente vai ver a seguir. E o palco principal de atuação dessas EICAs será justamente o Sudeste e o Centro-Oeste. Essas duas regiões estão bem na rota das chuvas mais pesadas e, por isso, precisam se preparar para uma semana que exige, sim, alerta máximo. O período que mais preocupa no Sudeste e no Centro-Oeste vai do início da semana, ali na segunda-feira, e segue até a quinta-feira. A combinação do calorão normal de janeiro, com essa umidade toda que as ACAS está trazendo, cria literalmente a receita perfeita para formar aquelas nuvens bem escuras e carregadas que acabam resultando em temporais. E a gente não está falando de qualquer chuvinha, não. O volume de água que está previsto é impressionante. Em algumas áreas mais críticas, o total acumulado pode chegar a 200 milímetros ao longo da semana. Só para ter uma ideia do que isso significa, em muitas cidades esse volume é mais do que o esperado para o mês de janeiro inteiro. E o problema é que vai cair tudo concentrado em poucos dias, o que aumenta demais o risco de alagamentos e deslizamentos. Os maiores perigos se concentram, claro, nas áreas urbanas. A gente está falando de risco real de inundações, de transbordamento de rios e córregos e também de possíveis deslizamentos de terra em áreas de encosta. Cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte precisam de uma atenção especial, porque a rotina de todo mundo pode ser bastante afetada por pontos de alagamento e também por rajadas de vento mais fortes. Agora, enquanto o Sudeste começa a semana debaixo de chuva, lá na região Sul a história vai ser bem diferente. A previsão por lá aponta para uma grande virada no tempo, bem no meio da semana, passando de dias de muito sol para a chegada de uma instabilidade bem forte. A semana no sul começa na maior tranquilidade. De segunda a quarta-feira, o sol vai predominar na maior parte da região, tempo firme, ótimo para atividades ao ar livre. A virada mesmo começa a se desenhar na quinta, com a chegada de uma nova frente fria que já traz as primeiras pancadas de chuva. Mas é na sexta-feira que o tempo fecha de vez, com previsão de chuva forte, com trovoadas e ventos bem intensos nos 3 estados. E essa frente fria não vai trazer só chuva, viu? O alerta é para condições mais severas na quinta e principalmente na sexta-feira. Estamos falando de rajadas de vento que podem passar dos 80 km por hora e, atenção, até mesmo a possibilidade de queda de granizo. É um fenômeno que não é tão comum em pleno verão, o que exige um cuidado redobrado. Bom, deixando essa montanha-russa do sul para trás, a gente viaja agora lá para a região norte, onde o cenário é outro, bem diferente. Lá não tem grandes viradas no tempo. O que a gente encontra é a consistência, a rotina do típico verão amazônico. A palavra-chave para o norte é previsibilidade. O calor e a umidade muito alta são constantes. E o que isso significa na prática? Que podemos esperar aquelas pancadas de chuva praticamente todos os dias, geralmente no período da tarde e da noite. São as chuvas que sustentam a floresta, com volumes bem altos, principalmente no oeste do Amazonas e no Acre.
Chegamos agora na previsão, digamos, mais complexa e fascinante da semana, a do Nordeste. A região vai estar, como eu disse, partida ao meio. Duas realidades climáticas completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo, lado a lado. De um lado, no interior e no oeste da região, ali em estados como o Maranhão, o Piauí e o oeste da Bahia, a umidade que vem da Amazônia consegue avançar. Isso é ótimo, porque leva pancadas de chuva que são importantíssimas para a agricultura. Já do outro lado, em toda a faixa leste, que vai do litoral da Bahia até Natal, no Rio Grande do Norte, o cenário é o oposto: tempo seco, muito sol e um calor intenso que não dá trégua. Mas por que essa divisão tão marcada? Qual é o segredo? A resposta, gente, está no oceano. As águas do Atlântico, bem na costa leste do Nordeste, estão com a temperatura um pouco mais fria do que o normal para essa época. E essa condição acaba inibindo a evaporação e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva. É por isso que o tempo fica firme e seco em toda essa faixa litorânea. E esse resumo para algumas capitais mostra perfeitamente os contrastes da semana. A gente vê São Paulo e Brasília com alerta de temporais por causa das AKCs, Manaus com sua chuva diária e previsível, Recife representando a parte seca e quente do Nordeste, e Porto Alegre, que começa a semana com sol antes da grande virada para a chuva no final da semana. Essa semana de janeiro nos mostra um Brasil de múltiplos climas acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai da enchente à seca, da calmaria à tempestade, tudo no mesmo país. A grande questão que fica é, com esses eventos extremos se tornando cada vez mais comuns, como cada região do país se prepara e se adapta a essas realidades tão diferentes. É importante ficar de olho nas previsões locais e, claro, se preparar.